Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. É com pesar que eu solto esse vídeo aqui, né? Depois de ter acesso ontem e hoje a vascaínos que ficaram contra o Vasco, diretamente contra o Vasco, ao argumento que estariam contra ou que seriam contra o presidente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esses vascaínos, youtubers ou não, né? Youtubers também, vascaínos torcedores comuns, youtubers, alguns ficaram contra o Vasco quando defenderam Marcelo Teixeira falar que o Santos, vindo da segunda divisão, mesmo aqui dentro do São Januário e tal, tinha que ganhar os 3 pontos. E aí, esses torcedores, inclusive youtubers, que ficaram contra o Vasco, se fossem mafiosos, já era, né? Estariam traindo a família. Isso é o pior ato que o italiano permite, né? Mas eu não sou italiano, sou brasileiro, né? Filho de carioca e de nortista. Mas aí, ao argumento de defender ou de ficar contra o Pedrinho, disseram o seguinte: não, pô, peraí, o Vasco caiu 4 vezes, jogou 5 vezes a segunda divisão. Que moral o Vasco tem para ficar chateado quando o presidente do Santos fala aqui dentro de São Januário que o Santos, mesmo vindo da segunda divisão, mesmo jogando na casa do Vasco, mesmo contra a torcida do Vasco, que lotou São Januário, poderia ter ganhado os 3 pontos. Isso é ficar contra o Vasco, contra a instituição. Você pode não gostar do Pedrinho, e eu sou um crítico terrível do Pedrinho, recebo aqui muitas porradas, porque os caras dizem que você só critica, não sei o quê. Então eu vou explicar uma coisa aqui, sem juridiquês, mas vai servir aqui, muito aí, para o resto da vida dos senhores, né? Uns mais novos, outros mais velhos. Um mandatário, né? Vamos colocar assim, um presidente da República. Ele tem 2 funções, uma é chefe de governo, que é interno, que é interna a função, e outra chefe de Estado, que é externa. Então, quando você critica o Pedrinho, blá blá blá, seria mais ou menos, você que está criticando o chefe de governo, o administrador do Vasco, o cara que toma as decisões do Vasco de dentro para dentro e tal. Mas quando você vai criticar o Pedrinho, né, na função de chefe de Estado, isso aqui é um paralelo, tá? Pelo amor de Deus, isso é para você poder entender. Lula, por exemplo, hoje, aqui dentro você critica ele, né, como criticava o Bolsonaro, como criticava qualquer presidente, mas lá fora ele é o Brasil, né? E ali o Pedrinho, quando presidente do Vasco, atacado por uma outra instituição, ele é o Vasco ali, ele não é o Pedrinho, Pedro Paulo. Então chegar e dizer que o presidente do Santos está certo, porque o Vasco também veio da segunda divisão, só que o Vasco veio da segunda divisão e nunca foi no estádio de ninguém dizer: opa, eu sou o Vasco e tem que ganhar os 3 pontos e acabou. Não, isso é uma ofensa, tem que ter respeito para sentar-se à mesa do seu oponente, né, do seu adversário, tem que ter respeito. E o cara faltou com respeito ao Vasco, né? Ele não pode chegar aqui simplesmente dizer o seguinte: olha, o Vasco é fraco, não ganha há muito tempo, não sei o que e tal, me desculpa aí Vasco, me desculpa a torcida, me desculpa todo mundo, vou ganhar, tal. Isso é maltrato, isso aí é deselegante, isso aí é feio, é incorreto, né? É um erro nas relações públicas com os outros clubes, né? Mostra o caráter desabonador do Marcelo Teixeira. E também fica aqui o meu registro contra as pessoas que apoiaram o Marcelo Teixeira e ficaram contra o Pedrinho, dizendo, e contra os youtubers e contra os torcedores que não gostaram disso, que reclamaram, como eu reclamei, né? Como muitos reclamaram, porque ali a gente viu o Pedrinho como chefe de Estado, para ver se vocês entendem assim. Ele contra o Santos, ele contra a CBF e tal, não contra, mas o oponente do Santos, o oponente da CBF, né, o integrante da CBF. Então ali, ele não é o Pedrinho que eu critico, que você critica, né? É feio, chega a ser errado
defender alguém que vem aqui na casa do Vasco, fala foda-se vascaíno, foda-se torcida, foda-se tudo, eu vim aqui, vou ganhar e tal. Não é assim. Cadê aquela questão, né, de falar e ter a técnica para não contrariar o que está sendo dito, né? Vamos respeitar o Juventude, mas vamos lá tentar ganhar. Vamos lá, respeitando o Goiás, vamos tentar ganhar. Mas nenhum vascaíno, nenhum presidente do Vasco atualmente falou isso. Nem falaria. O Vasco é um time de respeito. O Vasco quer respeito e precisa ser respeitado, mas precisa respeitar também o presidente do Santos. Não respeitou. Por fim, por mais que o Pedrinho seja um cara boa praça e tal, não queira ser truculento para mídia e tal, não sei o quê, se fosse na casa do Cruzeiro, na casa do Corinthians, na casa do Galo, receberia o tratamento merecido verbalmente, nada de violência, grave ameaça, nada disso, né? Só seria reduzido ao seu lugar, sendo impedido de continuar a falar isso aí, ou criticado publicamente pelo Pedrinho. Então, aos que acharam que o Marcelo Teixeira achou correto, aos que acharam que não se deveria falar nada, que o Vasco veio da segunda divisão, que o Vasco jogou 5 vezes a segunda divisão, que o Vasco nunca foi na casa de ninguém para dizer, olha aqui, eu vim aqui, eu sou o Vasco, vou ganhar. É falta de respeito, é falta de trato, é truculência, e acho que a gente não merece isso aí, né? E eu tenho várias críticas ao Eurico, por exemplo, né? Truculência, ele era... não dava diálogo, né? Isso aí é inegável, né? Mas também tem o lado bom do excelente advogado, uma águia, ninguém passava a perna dele, ele não era frouxo, era macho, né? Macho não no sentido de homofóbico não, né? Não sei o que, macho de tomar decisão, né? Às vezes a pessoa tem que tomar uma decisão, ou mata ou morre, não é o caso aqui, mas receber essa ofensa por dentro da cara, dizer que o Vasco, alguém vem no Vasco e fala, vou ganhar 3 pontos, foda-se o Vasco e tal, Pedrinho tinha que ter se pronunciado veementemente, ou então o Marcelo Santana, né, que ficou lá contra o Betinho, chefe da segurança, salvo engano, né, quando se meteu lá com os jogadores do Atlético Paranaense, furacão, não sei o quê, foi mal falado, porque agressividade e tal, blá blá blá. Você, Marcelo Santana, poderia defender a instituição Vasco, poderia ficar do lado do Vasco, e os que ficaram contra o Vasco, a favor da fala do Marcelo Teixeira, é um direito de vocês. Só estou dizendo aqui publicamente que eu estou do outro lado. Quem está achando que o Marcelo Teixeira fez bem, que o Vasco não pode reclamar, que o Vasco jogou na segunda divisão e tal, estou do outro lado, mas muito do outro lado. Porque o Vasco, mesmo tendo vindo da segunda divisão, mesmo sendo um time que jogou 5 vezes lá, não fez isso. E se fizesse, estaria errado. E se fizesse, estaria errado. Se gostou do meu canal aqui de opinião, se inscreva, Vasco Análise, né? Dá um like aí e sininho para receber os vídeos, caso queira ter acesso aos mesmos, né? Nunca contra o Vasco, nunca contra a família vascaína. Isso é importante. Criticar o Pedrinho é uma coisa, agora ficar contra o Vasco numa briga com qualquer que seja, qualquer time aí, é impossível. Jamais isso não acontecerá. Vasco da Gama sempre. Até o próximo vídeo.